Então, bom, doutor Aguiar, acho que a gente já pode começar a gravação, né? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. O doutor Aguiar já fez uma breve introdução. Meu nome é Eric, eu sou gerente de marketing da BrainLab para a América Latina. Essa reunião vai ser dividida aí em duas partes. Na primeira delas, eu vou mostrar para vocês, de maneira bastante breve, um pouco da tecnologia que nós estamos falando, a tecnologia hoje que o Stoplar está implementando dentro lá do hospital, que acabou virando uma referência não só em Curitiba, como provavelmente na região sul e até no Brasil. É uma tecnologia bastante inovadora, que tem benefícios clínicos bastante claros. O doutor Aguiar vai falar sobre isso de maneira mais detalhada na apresentação dele. A minha missão aqui hoje é mostrar para vocês um pouco do portfólio, né? Ou seja, o que é essa tecnologia que está sendo adotada no Stoplar e por que ela é tão importante e quais são por que ela traz tantos benefícios para o paciente. É isso que eu e o doutor Aguiar vamos tentar mostrar. Eu vou começar mostrando o que é essa tecnologia e depois o doutor Aguiar, então, vai mostrar por que ela é importante e quais são os benefícios clínicos dela, tá? Uma breve introdução rápida aqui, um único slide. A BrainLab é uma empresa alemã, o doutor Aguiar já falou sobre isso agora há pouco, uma empresa alemã sediada em Munique. Essa é uma imagem aérea da nossa sede lá em Munique, é uma cidade bastante agradável, quem não tiver a oportunidade de ir, deve ir. O prédio fica hoje onde era o antigo aeroporto da cidade, então essa torre que vocês veem agora é a antiga torre de controle do aeroporto que foi preservada. É uma empresa que existe há 32 anos e desde o seu nascedouro, né, a história da BrainLab é inteira ligada ao processamento de imagens médicas e ao enriquecimento de dados médicos de uma maneira geral. Hoje nós temos uma quantidade bastante grande de equipamentos instalados no mundo, é uma companhia de presença global, nós temos escritório em 18 países, e hoje nós temos aí algo perto de 5.000 sistemas de navegação instalados no mundo, muito parecidos com o que a gente tem hoje no Stoplar, e 350 dispositivos de imagem intraoperatória, dentre os quais um deles está aqui dentro do Stoplar em Curitiba, né? Eu gostaria de começar falando desse portfólio aqui, dessa tecnologia, primeiro chamando a atenção que a BrainLab, desde a sua fundação, ela é, por excelência, uma empresa de software, ela não é uma empresa de hardware. O hardware, para nós, é apenas um meio para manifestar a capacidade do software, ou seja, é um meio que vai nos permitir utilizar as funcionalidades e todo o enriquecimento de imagens proporcionado pelo software. E a pedra angular dessa tecnologia de software da BrainLab é uma tecnologia proprietária nossa, patenteada, que se chama mapeamento anatômico. O que é o mapeamento anatômico? É uma ideia conceitualmente bastante simples, mas que traz para nós inúmeros benefícios do ponto de vista de manipulação de dados de imagens médicas. O mapeamento anatômico ele consiste basicamente na criação de um modelo sintético de tecidos, ou seja, um modelo anatômico virtual. E esse modelo anatômico virtual está codificado internamente na memória do software. Então, o software é codificado com esse modelo anatômico codificado, gravado dentro dele. E esse modelo anatômico ele vai conter todos os pormenores, os menores detalhes de toda a anatomia humana. Então, desde as estruturas ósseas, quais são os ossos do corpo, músculos, pele, tecidos, todos os órgãos internos, veias, vasos, medula, estruturas cerebrais, inúmeras das estruturas cerebrais. Então, todos esses pequenos detalhes anatômicos estão lá gravados internamente no software. E esse modelo, então, que é um modelo estatístico, é um modelo anatômico, é um modelo matemático, ele é, então, comparado com as imagens do paciente, uma vez que elas são carregadas, e essa comparação vai nos permitir fazer o que a gente chama de classificação de tecidos. Essa classificação de tecidos vai permitir que o software codifique, que o software rotule cada um dos pixels da imagem médica como sendo pertencente a uma certa estrutura anatômica. Então, nós vemos aqui nessa imagem que cada um desses pixels azuis aqui pertencem à matéria cinzenta do cérebro. Já os pontos mais amarelos representam a matéria branca do cérebro. Então, cada um dos pequenos pontinhos da imagem vão ser rotulados e vão ser classificados como sendo pertencente a uma ou outra estrutura anatômica. Isso, aparentemente, parece uma coisa bastante simples, mas ele vai abrir para nós um leque de possibilidades de manipulação dessas imagens, que vão desde a fusão
deformável, né, o corregistro deformável de imagens médicas para a gente poder fazer a correspondência espacial de diferentes imagens médicas, até a segmentação anatômica de estruturas médicas de maneira automática. Então, o nosso software ele vai nos permitir fazer coisas como essa. Então, a partir de uma imagem bruta, uma imagem de tomografia de uma coluna, né, da coluna de um paciente, a gente consegue, então, extrair esses dados anatômicos, fazer a classificação de tecidos e fazer a segmentação, ou seja, o desenho de cada uma das vértebras do paciente e extrair isso da imagem como um modelo 3D que pode ser, então, manipulado no espaço, mais ou menos como vocês veem, então, nesse vídeo aqui. Então, nós temos um modelo 3D bastante detalhado, bastante fidedigno, fiel à anatomia do paciente, com diferentes órgãos e diferentes implantes ali desenhados automaticamente sobre as estruturas. E notem que esse processamento é feito de maneira totalmente automática, sem nenhum tipo de interação do usuário, né? Isso vai nos permitir, por exemplo, a análise das correlações espaciais entre uma determinada lesão. Nós vemos aqui nessa imagem, por exemplo, um tumor de base de crânio, né? Um tumor ali de região celular, pode ser um craniofaringioma, um adenoma de hipófise, mas a gente consegue ver, então, a posição espacial desse objeto estranho, desse tumor, relativo às estruturas eloquentes, as estruturas nobres do cérebro, o tronco cerebral, a artéria carótida interna que passa aqui ao lado, o quiasma óptico que passa logo acima. Então, isso permite que o cirurgião conheça essas correlações espaciais, essa relação espacial entre uma lesão que se quer abordar cirurgicamente e as estruturas que se deve preservar durante a abordagem cirúrgica. Então, nós conseguimos fazer algumas reconstruções até fotorrealistas do cérebro, né? Mostrando, então, as relações dessa lesão que aparece superficialmente aqui no parênquima cerebral, mas como que ela se correlaciona com as estruturas profundas do cérebro, com vasos, com os ventrículos e outras estruturas e assim por diante. Isso vai nos permitir também uma análise de abordagem cirúrgica, que permite que o cirurgião, então, vá cada vez mais aprofundando as camadas as camadas anatômicas, removendo uma a uma as camadas anatômicas, até chegar, então, na abordagem da lesão, permitindo que o cirurgião possa estabelecer a melhor trajeto, a melhor trajetória possível para a abordagem de uma lesão. Tudo isso, então, vai ser aplicado clinicamente numa solução de cirurgia guiada por imagem. Vocês já devem ter escutado o nome neuronavegação, navegação cirúrgica, esses são os nomes mais comuns utilizados aí nos pedidos médicos, né? Mas o nome, digamos, mais genérico é cirurgia guiada por imagem, até porque a navegação não precisa ser necessariamente só de neurocirurgia. Hoje existem bastante aplicações de navegação, por exemplo, na cirurgia ortopédica e em outras especialidades médicas, mas a gente pode fazer uma comparação da navegação cirúrgica com um sistema de GPS moderno. O Dr. Aguiar vai falar bastante sobre isso na apresentação dele, mas brevemente aqui, assim como o sistema de GPS moderno tem uma camada estatística que consiste lá em todos os detalhes das ruas, o terreno, as avenidas e rodovias que cortam esse terreno, detalhes de elevação, de prédios, etc. E essas camadas estatísticas, então, vão compor mapas em cuja localização, então, os satélites vão ajudar a detectar. Então, quando a gente está andando de carro lá na cidade, né, esses satélites vão ajudar a gente a se localizar nesse mapa a partir dessas camadas estatísticas. Então, a navegação também ela consiste de uma camada estatística lá, que é o modelo anatômico de tecidos, que então é traduzido no modelo anatômico, que seria o equivalente aos nossos mapas. Então, são as estruturas, né, anatômicas do corpo humano. E isso daí, então, vai ser utilizado num sistema de neuronavegação que vai também ter um sistema de localização muito análogo a um sistema de GPS, que vai permitir, então, a localização dos instrumentos dentro dessa anatomia. Então, em tempo real, o cirurgião consegue saber qual que é a posição do seu instrumental cirúrgico com relação à anatomia do paciente. E isso tudo pode ser, então, enriquecido ou aprimorado com imagens de realidade aumentada. A gente vai ver isso ao longo da apresentação. Esse daqui é o equipamento que hoje está instalado no nosso Topilar, é um equipamento premium, né? Ele é o Curve, ele é um dos modelos que a Brainlab tem para oferecer, é um navegador de 2 telas, com um sistema de rastreamento óptico por 2 câmeras de rastreamento por infravermelho, e as aplicações clínicas, então, elas vão desde a navegação em crânio, para neurocirurgia de cérebro, né? A gente utiliza instrumentos e acessórios que são detectados pelo sistema de navegação por meio dessas esferas marcadoras.
Então, essas esferas reflexivas aqui são o elemento que a gente utiliza para fazer a detecção da posição dos instrumentos. Aqui a gente tem um vídeo que mostra mais ou menos como isso funciona na prática. Então, a gente tem toda aquela funcionalidade de mapeamento anatômico para visualização intraoperatória das estruturas anatômicas. Então, à medida que a gente move esse ponteiro, esse instrumento pré-calibrado, o sistema de navegação detecta, então, essa posição em tempo real e nos permite, então, fazer a localização dessas lesões com o planejamento da abordagem e também o planejamento da ressecção. Obviamente, a neurocirurgia de crânio não é a única que se beneficia dessa tecnologia. A neurocirurgia estereotática funcional também é utilizado para isso, inclusive é uma grande aplicação do sistema de imagem intraoperatória do Airo, que a gente vai falar sobre ele mais adiante, que é o sistema de tomografia intraoperatória que hoje está disponível no Hospital Pilar. E, de novo, ele também vai utilizar essa técnica de mapeamento anatômico para segmentar, então, todas essas estruturas, essas pequenas estruturas lá na base do crânio, né, lá na parte mais profunda do cérebro, que são chamados de núcleos da base ou gânglios da base, que são tipicamente os alvos que vão ser abordados por eletrodos DBS para estimulação cerebral profunda. Todas essas pequenas estruturas são, então, segmentadas de maneira automática, e o software nos permite, então, fazer o planejamento da implantação de um eletrodo em cada um desses alvos da forma mais precisa possível e calcular as coordenadas de um arco estereotático. Uma terceira aplicação ainda é a navegação de coluna, que é bastante utilizada pelo Dr. Aguiar, principalmente. Ele é um grande especialista e referência nacional e até internacional na cirurgia navegada de coluna, né? E que também vai se beneficiar dessa tecnologia de mapeamento anatômico, por exemplo, na correção de curvatura da coluna. Essa é uma tecnologia exclusiva do BrainLab, que hoje permite, então, que imagens que tenham sido feitas em diferentes momentos, em diferentes equipamentos, nesse caso aqui uma tomografia, uma ressonância feita em diferentes momentos, tenham a sua curvatura corrigida para corresponder espacialmente nos dois exames e ter, então, uma fusão de imagens mais fidedigna, né? Isso vai permitir também o planejamento automático de parafusos. Essa mesma tecnologia de software vai permitir, então, a segmentação automática dos níveis de cada uma das vértebras da coluna e a determinação do comprimento e diâmetro dos parafusos que vão ser colocados na coluna do paciente de maneira automática. Isso é tudo feito também sem interação do usuário. Obviamente, o usuário pode ajustar a posição desses parafusos de acordo com a sua necessidade, mas essa é uma tecnologia que permite, então, o planejamento desses parafusos de modo automático para que a gente tenha cirurgias como essa. Então, os parafusos todos codificados por cores, codificados por níveis vertebrais, e permitindo, então, que o cirurgião conheça a posição desses parafusos antes de fazer qualquer incisão na pele do paciente. Então, antes de qualquer tipo de incisão, a gente consegue fazer um planejamento da posição desses implantes com relação à anatomia do paciente. E isso, então, vai ser utilizado intraoperatoriamente para fazer a navegação e a localização intraoperatória desses parafusos. Tudo isso se combina com uma série de acessórios, uma série de integrações, inclusive com dispositivo de terceiros. Um desses dispositivos mais utilizados é o microscópio cirúrgico. O sistema de navegação consegue conversar com esse microscópio cirúrgico, consegue detectar a posição focal desse microscópio cirúrgico, então a gente consegue saber exatamente qual é o ponto focal do microscópio cirúrgico, e a gente consegue injetar todas essas informações e estruturas previamente planejadas, todas as estruturas que foram delineadas no sistema de planejamento anteriormente, utilizando a tecnologia de mapeamento anatômico, todos os implantes que foram planejados, os vasos, as fibras de matéria branca, tudo isso pode ser injetado no caminho óptico do microscópio, de maneira que o cirurgião tenha essas informações diretamente na ocular. Enquanto ele está fazendo a visualização intraoperatória da lesão, ele consegue ter essas informações superpostas e consegue, com base nessa superposição das informações, ter uma análise muito mais aprimorada das relações espaciais entre o plano focal do microscópio, que é esse retângulo que vocês estão vendo aqui inclinado, e a lesão e as estruturas profundas do cérebro antes e depois da lesão, ou seja, nos planos que estão acima e abaixo do plano focal do microscópio, né? Como que, então, a gente consegue combinar agora toda essa tecnologia de navegação com a capacidade de adquirir imagens intraoperatórias e por que isso é importante? Bom, a utilização de imagens intraoperatórias é importante para que o cirurgião tenha informações intraoperatórias do procedimento cirúrgico.
Então, se for uma cirurgia de cérebro, a gente consegue saber qual que é o grau de ressecção que já se obteve e se existe algum resíduo tumoral para ser removido durante essa cirurgia. Se for uma cirurgia de coluna, o cirurgião consegue verificar em tempo real qual é a posição dos parafusos depois da implantação. Depois que esses parafusos são colocados na coluna do paciente, o cirurgião consegue então verificar se esses parafusos estão bem colocados e, se for necessário uma revisão, ele pode fazer uma revisão no ato imediatamente, sem necessidade de uma segunda cirurgia. E o equipamento de imagem intraoperatória que hoje o hospital dispõe é um equipamento que a gente chama de Airo, que é basicamente um tomógrafo móvel intraoperatório. Ele é um sistema de tomografia computadorizada de 32 canais, é um sistema que adquire imagens tomográficas de 1 milímetro. Obviamente, ele é equipado com uma mesa radiotransparente, mas ele é um sistema de tomografia. Só que ele é um sistema de tomografia controlado por um pendente, então qualquer operador, qualquer usuário consegue fazer imagens nesse dispositivo, porque ele é extremamente intuitivo, com um controle totalmente por toques. Ele tem uma abertura de bore, né, uma abertura de gantry ali bastante grande, de 107 centímetros, 1,07 m de diâmetro. Então, a gente consegue colocar o paciente em diferentes posições cirúrgicas dentro desse equipamento, a gente vai ver isso mais adiante, e, obviamente, isso está totalmente integrado com a navegação. Ele pode ser movido de uma sala a outra, isso pode ser feito por um único operador. Lá no Stop Lar, inclusive, ele fica armazenado, estacionado numa sala e depois ele é trazido para a sala cirúrgica no momento da cirurgia. E ele vai nos permitir, então, uma variedade de posições diferentes, anatômicas, cirúrgicas, vai permitir a aquisição de imagem em diferentes posições, seja para cirurgias de crânio, como essa, simples, em que apenas a cabeça do paciente entra lá para fazer imagens, mas nas cirurgias de coluna ele permite, então, que o paciente entre praticamente inteiro, com os braços abertos, dentro do equipamento para fazer aquisição de imagens. Eu tenho aqui uma breve animação para mostrar como isso funciona. Então, ele é um equipamento que se move sobre rodas, né? Ele assenta sobre o piso no momento da aquisição de imagens. Esse dispositivo de imagens, então, é girado 90 graus, ele corre sobre trilhos. A gente chega com uma mesa cirúrgica e acopla ela no equipamento por meio de um carrinho, e essa mesa cirúrgica, então, agora ela está preparada para adquirir imagens. Se é uma mesa rotacional, giratória, ela consegue girar 360 graus. O equipamento ele é inteiramente refrigerado a ar, integrado completamente com a navegação, e ele se move, então, sob trilhos para fazer a aquisição dessas imagens no momento necessário. Então, não é o paciente que se move, é o equipamento que se move e faz a aquisição, se movendo, mantendo o paciente estacionado durante a aquisição de imagens. Tá? Obviamente, isso tudo vai se integrar com a navegação. Essas imagens, uma vez adquiridas, elas já são automaticamente transferidas para o sistema de navegação e registradas automaticamente. Para finalizar minha apresentação e dar espaço para o Dr. Aguiar, para que ele fale com mais propriedade do que eu sobre os benefícios clínicos dessa tecnologia, eu quero deixar vocês com algumas imagens de como essa tecnologia está sendo utilizada hoje dentro do Stop Lar. Né? Então, nós temos aqui uma foto da sala equipada com todas essas tecnologias. Nós temos lá o fundo microscópio cirúrgico, né, que não é da Brainlab, mas é um componente essencial dessa solução. Nós temos, então, aqui o tomógrafo Airo, né, lá dentro da sala cirúrgica do Stop Lar, o navegador Curve aqui à esquerda, né, e aqui algumas imagens de utilização em cirurgias de crânio, né, para localização intraoperatória de estruturas. Né, nós temos aqui um exemplo da injeção de imagens, né, ou seja, dessa capacidade de injetar estruturas tridimensionais na ocular do microscópio. Então, o cirurgião que está ali olhando pelo microscópio, ele está vendo essas estruturas exatamente como vocês veem aqui nessa imagem, né, as estruturas superpostas com a imagem da navegação. Aqui mais uma ilustração também mostrando a localização intraoperatória dessas estruturas por meio da navegação. Então, a gente consegue ver ali a lesão sendo localizada intraoperatoriamente por meio do sistema de navegação. Aqui, novamente, a injeção de imagens. Uma cirurgia de coluna utilizando o Airo, né? Então, essa é uma das cirurgias de coluna que nós fizemos recentemente lá, o paciente, então, já posicionado para aquisição de imagens. E aqui, então, a utilização do Airo depois da aquisição de imagens para localização intraoperatória de instrumental por meio do sistema de navegação. Essa é uma tecnologia única no Brasil, então o Airo é o único equipamento, o Airo do Stop Lar é o único que existe instalado no Brasil, só existem 3 na América Latina instalados hoje, esse equipamento que está aqui é um deles, e lá no Stop Lar, então, recentemente foi feita a primeira cirurgia de coluna navegada com imagem intraoperatória por meio de tomografia. Né? Então, agora eu passo a palavra ao Dr. Aguiar para mostrar para vocês um pouco dos benefícios clínicos dessa tecnologia e por que ela é tão importante, né? Então, eu posso mostrar isso daí.
O Dr. Aguiar vai poder falar sobre isso com um pouco mais de propriedade, sobre as características dessa tecnologia. Então, agradeço pela participação e aí nós podemos deixar, então, as perguntas para o final. Dr. Aguiar, por favor. Muito obrigado, Eric. Parabéns pela tua apresentação, excelente, como sempre. A única estranheza minha é você dizer para mim que eu tenho mais propriedade para falar sobre isso do que você. Né? Sem dúvida nenhuma, você conhece muito mais dessa tecnologia do que eu. Eu vou procurar dar uma ênfase na minha apresentação à parte de clínica mesmo, né? Como a gente tem usado isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer compartilhamento. Vocês estão vendo? Estamos vendo, sim. Como isso tem sido utilizado por nós na nossa prática, né? Já atualmente. Então, nós estamos falando dessa tecnologia que já foi bem citada pelo Eric, né? O Brainlab Curve, que é um sistema de navegação, é o que nós chamamos neuronavegador, mas é um sistema de cirurgia guiada por imagem. O AIRO, que é a tomografia intraoperatória, e ainda vamos falar sobre a integração desses dois sistemas no microscópio Zeiss Kinevo 900, que é o sistema de microscopia óptica cirúrgica que permite ao cirurgião essa interação de imagem, essa entrada de imagem dentro da binocular e projetando as estruturas necessárias para a sua compreensão anatômica intraoperatoriamente diretamente na retina do cirurgião. Em primeiro lugar, eu coloco para vocês essa pergunta, né? O que é neuronavegação? Né? Da onde vem esse termo? Né? Por que se fala assim? Então, vocês devem saber que lá na Idade Média, né, havia um grande pavor com relação à humanidade, aos homens se colocarem ao mar, né? Porque eles não tinham um sistema seguro de se locomover. Então, eles imaginavam que no mar existiam monstros que devoravam as pessoas, porque poucos que se aventuravam afora das margens retornavam. Assim também era a neurocirurgia nessa época, né? Os procedimentos eram simples, né? Às vezes realizados sem nenhum tipo de anestesia, amarrava o paciente ali numa cadeira, com bisturi cortava a pele. Isso é uma representação do Hieronymus Bosch, claro que é figurativa, né? Mas é bastante indicativo de como é que se procediam cirurgias no crânio nessa época. Mais ou menos no final da Idade Média, com a introdução de um conceito que já era conhecido na China há bastante tempo, que é a bússola, né? A bússola foi criada na China 200 anos antes de Cristo, né? Mas ela foi trazida por Marco Polo e pelos navegadores europeus para a Europa, e a partir dessa aquisição e do desenvolvimento de um instrumento chamado astrolábio, foi que os navegadores começaram a plotar trajetórias, né? Eles saíram daquela navegação que era periférica, porque eles se baseavam antigamente no que se chamava landmarks, né? Marcas na terra. Nós também, na neurocirurgia, nos baseávamos em landmarks. A gente calculava quantos centímetros será que a minha lesão está para trás do nariz, ou para cima da orelha, ou, né? Assim, mais ou menos a gente conseguia estimar, mas a gente não conseguia ir muito além da superfície. A aquisição desse tipo de conhecimento, né, principalmente o astrolábio e o sextante, tem um paralelo na neurocirurgia, que é o desenvolvimento do arco de estereotaxia. A partir do desenvolvimento do arco de estereotaxia, assim como os navegadores conseguiam sair da Europa e vir aqui para Recife, no Brasil, e cair dentro do porto, né? Também com o sistema de estereotaxia e um sistema de imagem simples, como o raio-x, a gente conseguia determinar pontos específicos dentro do crânio, na massa encefálica, e atingi-los com máxima precisão. Mas hoje em dia não funciona mais assim, né? A navegação marítima de automóveis e a navegação aérea hoje é baseada num sistema de
GPS de localização de posicionamento global, coordenada por satélites que estão aí passando em cima do nosso espaço, que a gente nem vê, mas que passam o tempo todo, e que, através de 3 ou 4 desses satélites, se localiza espacialmente um objeto e você pode guiá-lo e colocá-lo onde você quiser. Da mesma forma, se desenvolveu, se miniaturizou esse conceito, não é, para a sala de cirurgia. E nós dispomos na sala de cirurgia de um equipamento que, através do uso desses referenciais, né, dessas bolinhas, né, ele localiza espacialmente esse instrumento e consegue plotar espacialmente e precisamente em relação ao crânio do nosso paciente. Para entender neuronavegação em lesões cranianas, eu vou mostrar para vocês um caso de uma paciente de 37 anos, farmacêutica, uma moça jovem, né, que estava trabalhando, ela trabalhava para sustentar a sua família, porque ela é a única provedora na sua casa, ela tem um filhinho de 5 anos, né? E há uma semana ela teve subitamente um quadro de perda aguda e súbita da força e da sensibilidade táctil e dolorosa do hemicorpo direito. Em 24 horas, houve uma melhora do déficit motor, mas não completa. Ela ficou com uma paresia, o braço não respondia adequadamente, mas o déficit sensitivo dela persistia em todo o dimídio direito. Ela não sentia nada na face, no braço, no hemicorpo e na perna do lado direito. Ela fez uma ressonância magnética, essa imagem que está aqui à direita, e a gente consegue ver aquele pontinho. Como é que você fez para pegar um pointer aqui, Eric? No modo de apresentação já me aparecia a opção de laser pointer, eu não sei no seu aí. Eu acho que vocês estão vendo aqui, está direitinho? Sim, eu vou colocar a tela nessa posição e aí vocês veem melhor. Então, essa imagem que nós vimos inicialmente, melhorando um pouquinho o tipo de imagem na ressonância magnética, uma imagem T2 axial flare, mostrava que se tratava de uma imagem relativamente irregular, né, com áreas de alta e baixa intensidade de sinal, localizada profundamente no cérebro, numa região próxima ao tálamo e à cápsula interna. Não foi bom isso aqui. Deixa eu sair daqui. Ok. Essa lesão, se a gente for estudar anatomicamente essa lesão, a localização dela, né, em relação às estruturas do cérebro, nós podemos ver que ela está entre o tálamo, que está aí marcado em verde, e o globo pálido e o putame, que é chamado núcleo lenticular, que estão representados em azul lateralmente. Entre o globo pálido e o putame, o núcleo lenticular, e o tálamo, e lá em cima o núcleo caudado, existe uma estrutura anatômica que parece um assento circunflexo lateralizado, que chama-se cápsula interna. A cápsula interna é o conjunto de fibras que nascem na córtex cerebral e que se destinam às estruturas do tronco encefálico da medula espinhal. A parte anterior da cápsula interna é a parte motora, inclusive o joelho, essa curva dela, que é o joelho, assim como a parte anterior é motora, e a parte mais posterior é sensitiva. E a nossa lesão, essa bolinha vermelha ali, ela está localizada parcialmente numa estrutura posterior do pulvinar do tálamo e na cápsula interna dessa paciente. Por isso que ela tem essa sintomatologia tão exuberante, acometendo todo o hemicorpo. Porque se fosse uma lesão cortical, né, ela provavelmente ou pegaria mais o braço ou pegaria mais a perna, mas ela não, ela tinha todo o hemicorpo, porque justamente a lesão dela se localizava na cápsula interna. Isso é uma situação anatômica, né, essa relação entre essas estruturas, que é um desafio enorme para os neurocirurgiões. Operar uma lesão
nessa localização sempre foi, para mim, que já sou um cirurgião mais velho, sempre foi um desafio muito grande e muitas vezes um sinal de impotência da nossa profissão, porque a grande maioria dos nossos pacientes saía de um procedimento como esse sequelado. Aqui, para vocês conhecerem, quem não conhece ainda, né, as instalações da nossa clínica lá no Pilar, a Clínica Axis, esse é o meu consultório, e à direita vocês estão vendo uma sala, que é a sala de administração da clínica, e nós temos ali o computador de planejamento. Então, antes de descermos para o centro cirúrgico, nós pegamos as imagens da nossa paciente, a ressonância magnética, tomografia, levamos para esse equipamento, fundimos essas imagens, reproduzimos todas as estruturas cerebrais eloquentes, inclusive os tractos. Essa é uma grande aquisição e um grande desenvolvimento da BrainLab para esse sistema, que é a capacidade desse sistema de representar as vias de condução, porque durante muitos anos os neurocirurgiões se preocuparam assim, aqui não dá para acessar a região frontotemporal esquerda porque a área motora da fala, aqui não dá porque a área motora visual, então a gente conhecia as áreas corticais, mas hoje nós sabemos que essas áreas, elas se interconectam entre si por feixes de fibras, e se você cortar o feixe de fibra, é a mesma coisa que cortar o cabo do mouse. No cérebro não existe wireless, no cérebro é tudo cabeado, é tudo com fios, né? E esse sistema de fiação que conduz as informações neurológicas é importantíssimo de se conhecer. E quando nós fizemos a renderização tridimensional do tumor e das estruturas dessa paciente, nós obtivemos essa imagem que está aqui à direita, que mostrava para a gente que a lesão estava no tálamo, muito próxima do tronco cerebral, e medial às estruturas da cápsula interna. Ou seja, a cápsula interna passava lateralmente e à frente da nossa lesão. E a tendência de qualquer cirurgião vendo a localização dessa lesão seria entrar pelo lado aqui e abordar a lesão. Qualquer cirurgião que fizesse isso deixaria essa paciente permanentemente hemiplégica. Ela jamais recuperaria a força muscular, porque seria interrompido o feixe de fibras que leva as informações do cérebro para o tronco e para a medula espinhal, e ela não teria mais condições de voltar a movimentar os braços. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida profissional. Muito bem, nós, frente a esse desafio, fomos à literatura buscar, né, quais são as opções terapêuticas para as lesões situadas profundamente, para as malformações cavernosas, que era o diagnóstico dessa lesão. Isso é um cavernoma, é uma lesão benigna, né, uma lesão que, se for extirpada, cura, não existe recidiva, não é um tumor, né, mas é uma lesão que sangra, e como sangrou, ela fez uma hemiplegia que regrediu. Mas se ela sangrar de novo, ela pode ficar definitivamente hemiplégica. Então, existe uma indicação formal de tratamento dessa lesão. Quanto mais próximo de área eloquente estiver um cavernoma, maior é a sua indicação de tratamento cirúrgico. Esse é um aforisma médico, né? E encontramos alguns papers, né, inclusive esse do professor Spetzler, onde ele recomenda que se faça uma entrada contralateral, então se faz uma craniotomia do outro lado da cabeça e, através de uma secção do corpo caloso, a gente cai dentro do ventrículo, a parede interna do ventrículo tem referenciais anatômicos, por ali a gente poderia se orientar para entrar dentro do tálamo e ressecar a lesão, como ele fez com sucesso nesse caso que está aqui demonstrado. Só que vocês podem observar que o caso dele era uma lesão mais anterior no tálamo e mais medial, mais próxima da linha média. Então, era mais lógico entrar por essa via de acesso. A nossa lesão, não, ela está lateral, ela está encostada na cápsula interna. Se a gente entrasse... Aí esse é o trajeto do Spetzler que nós desenhamos no nosso sistema de navegação para entender. A gente teria que cruzar o ventrículo e cruzar praticamente todo o tálamo para chegar na lesão. E isso poderia também produzir sequelas, porque o tálamo também é uma área eloquente do cérebro humano. Então, nós estudamos anatomicamente todas as relações e chegamos à conclusão que uma entrada nessa paciente pela região occipital posterior poderia ser suficiente e adequada para tratar essa lesão. E estabelecemos um sistema de planejamento com trajetória e ponto de entrada, desenhamos isso tridimensionalmente, analisamos todas
as situações e levamos a paciente para a sala de cirurgia. Quem conhece o centro cirúrgico do Pilar sabe que esse corredorzinho, o final dele à direita, leva para a sala da neurocirurgia. A paciente está aqui posicionada, numa posição semi-sentada, ela está com a cabeça presa, fixa num suporte chamado Mayfield, e ela tem uns eletrodos implantados no couro cabeludo para fazer a monitorização neurofisiológica, para quando a gente chegar lá nas fibras motoras, o neurofisiologista poder dizer para nós, você está próximo aqui da área motora. Nesse momento que a paciente está posicionada, a gente já consegue fazer relações, a gente já consegue identificar os pontos, aonde é que nós temos que entrar, aonde que vai ser feita a incisão, e daí nós marcamos na pele da paciente exatamente o local onde vai ser feita a incisão de pele e a craniotomia. Para essa paciente não foi necessário, aqui está o nosso time, aí, a Ana Paula e o Léo e eu, né? Foi realizada uma pequena craniotomia com 3 centímetros de diâmetro, né? Então, praticamente um orifício no crânio, não muito grande, e por essa entrada nós conseguimos, com a técnica de navegação, atingir o ponto que nós queríamos. Isso aqui é um vídeo que mostra para a gente um pouquinho da cirurgia, como ela foi feita. Isso aqui é o cérebro dessa paciente que nós tínhamos lá no planejamento tridimensional, então mostrando onde é que nós íamos entrar. Nós escolhemos esse sulco posterior e, de acordo com a nossa trajetória, a gente abriu exatamente em cima do sulco. Veja, isso aqui é aracnoide, quando a gente abrir aí, nós vamos cair exatamente em cima daquele sulco, um sulco que nos leva à profundidade, mais ou menos uns 2,5 centímetros na profundidade do crânio. Na parte interna do sulco, né? Esse sulco aqui, a gente já tem menos corpos neuronais do que na superfície, e aí a gente começou a divulsionar. Nesse momento, a gente estava vendo lá em vermelho a lesão, o cavernoma, e em azul está o sistema ventricular. Aí nós chegamos no sistema ventricular. Quando a gente abriu, nós estamos vendo o ventrículo aberto, lá dentro tem um pouco de plexo corioide visível, e a parede interna desse ventrículo é o tálamo. Então, por aí nós vamos abordar a nossa lesão, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, fizemos uma corticotomia no tálamo e, com o sistema de imagem, já evidenciamos lá dentro, já saiu um pouquinho de coágulo, né? E a gente já vai ver que ali dentro está localizada a nossa lesão. Aqui está todas as estruturas reconstruídas, em azul são os ventrículos, a lesão está em vermelho e o tálamo está em cor-de-rosa. Aquele azul lá atrás são as fibras motoras, né? Se eu enxergar a fibra motora aqui na minha frente, é porque eu estou tocando nela, porque o que vocês estão vendo aqui, o que a navegação está reproduzindo, é onde está o foco do meu microscópio. Quando eu cheguei lá dentro, eu estimulei com o eletrodo e o neurofisiologista me disse, você está a 2 milímetros da cápsula interna, ou seja, eu estava na lesão. E aí a gente pode ver, nessa imagem congelada, parece uma amora, né, o cavernoma dessa paciente, que foi completamente extirpado, sem maior complicação, sem maior sangramento. Aqui já mostrando as fibras motoras ali atrás. Se eu aprofundo um pouquinho o meu campo visual, vejam, já aparece ali o trato motor, onde que ele passa. Aí eu encostei o eletrodo, vi que estava na posição. Isso aqui é a corticotomia com surgicelzinho, né, a parte final da nossa cirurgia, mostrando o tamanho da lesão cortical que foi necessária para tratar essa paciente. Aqui, no momento em que nós estávamos com um instrumento de navegação fazendo a estimulação próxima ao tálamo, e aqui o posicionamento exato, onde estava a ponta desse instrumento, é esse pontinho que vocês estão vendo ali, era onde nós estávamos tocando, então nós estamos exatamente no local correto. Isso só é possível fazer com esse sistema. Isso não existe como você conseguir atingir como objetivo cirurgicamente sem o uso de um sistema de navegação. Isso não existe como você entrar lá e ficar campeando, procurando onde é que está a cápsula interna, onde é que está o corte, porque é tudo igual, né? A substância branca não dá para você saber se é fibra motora, se é fibra sensitiva, se é núcleo, se é parênquima, ou se simplesmente é um sulco cerebral. Essa é a paciente do pós-operatório imediato,
né? Sem nenhum déficit, ela recuperou praticamente, completamente a parestesia no indivíduo direito, em 15 dias. Ela recebeu alta do hospital com 48 horas. No segundo dia de pós-operatório, ela foi para casa cuidar do filhinho dela. Então, esse é um caso típico do que nós fazemos hoje, né? Eu mandei para vocês hoje um e-mailzinho de brincadeira, né, para convencer mais gente a participar da reunião, né, mostrando um carro que voa, né? Agora já desenvolveram lá no norte da Europa lá um carrinho esporte que abre as asas e sai voando, né? Na China, eles estão construindo edifícios de 20 andares em 24 horas. E nós estamos fazendo isso aí na neurocirurgia. Nós estamos inseridos num contexto mundial de desenvolvimento tecnológico, que é isso aí, o que hoje em dia se vê em termos de... O que existe de mais moderno em termos de neurocirurgia é o que vocês estão vendo aqui. A neuronavegação de coluna, ela tem a mesma aplicação que o crânio, né? Para tumores medulares, nós fizemos um caso complicadíssimo de um tumor medular recentemente numa paciente extremamente grave, foi um sucesso terapêutico, né? Mas um dos problemas que existe na cirurgia de coluna é o posicionamento de parafusos pediculares. Porque os parafusos pediculares, na coluna lombar e na coluna torácica, eles têm que entrar dentro do pedículo e eles não podem ficar medializados, porque eles tocam na medula. Eles não podem ficar lateralizados, porque do lado passam nervos cranianos. Para cima tem o forame intervertebral, sai uma raiz nervosa. Embaixo tem outra raiz. Então, uma regra básica para uma cirurgia de sucesso de artrodese de coluna é que os parafusos estejam bem posicionados. E isso pode ser particularmente difícil quando existem deformidades da coluna. Nas escolioses, nas fraturas com deformidade, encontrar onde está o pedículo adequadamente pode ser um grande desafio. E por isso, a incidência de mau posicionamento de parafuso pedicular, citado na literatura, isso não sou eu que estou dizendo, né, varia de 20% a 30%. Ou seja, de cada 5, um parafuso está mal posicionado. E se o mau posicionamento for como esses que vocês estão vendo aqui, que o parafuso invadiu o canal medular, esse é um caso que eu atendi, né, esse paciente ficou plégico, ficou com uma perna paralisada por causa desse parafuso. Foi colocado dentro da medula dele. Né? Então, esse tipo de erro não pode acontecer. Né? Você vai tratar um paciente que está com dor e ele sai com a perna paralisada. O que nós tínhamos, né, para fazer, para nos ajudar, como método mais comumente utilizado, é a radioscopia. Mas a radioscopia expõe tanto o cirurgião quanto o paciente a uma grande quantidade de radiação ionizante. Ele precisa ser protegido com campos estéreis e ele não é uma coisa muito fácil de se manipular dentro do campo cirúrgico. Há necessidade de utilização de um avental de chumbo, que os mais leves pesam 15 quilos. Então, você está tratando ali a dor do paciente, mas depois de 5 anos de trabalho, quem está com problema na coluna é você, o seu instrumentador ou quem quer que seja que fica na sala. E a radioscopia, ela fornece imagens bidimensionais de uma estrutura que é tridimensional. Então, o cirurgião tem que criar na sua cabeça um modelo tridimensional para poder agir adequadamente no implante de parafusos pediculares. Como é que funciona a cirurgia guiada por imagem com tomografia intraoperatória? Então, esse vídeo é um vídeo da BrainLab, não foi feito aqui no Pilar, ainda nós não fizemos um vídeo bonito assim, mas nós precisamos contratar uma empresa e fazer isso em breve para mostrar os nossos casos. Né? Mas por aqui dá para ter uma ideia boa. Né? Então, o equipamento de tomografia é trazido para dentro da sala, ele é posicionado, girado na posição de uso. Em seguida, a mesa cirúrgica, essa mesa é exatamente igual à mesa que nós temos aqui no Pilar, uma mesa de carbono da Trumpf. Essa mesa é adaptada à própria estrutura do airo, né? Aqui o paciente já está preparado, lavado, colocado no campo, e a instrumentadora e o cirurgião estão fazendo o setup dos equipamentos, fazendo um ajuste fino, digamos assim, dos instrumentos que vão ser usados na cirurgia. Aí é colocado numa apófise espinhosa da coluna ou através de um sistema de parafuso de Steinmetz
na pelve do indivíduo, né, é colocado um sistema de referência com 3 bolinhas daquelas ali que o sistema de navegação vai reconhecer. O paciente entra lá dentro do gantry, aqui o técnico vai acionar o comando para fazer uma tomografia de coluna lombar, então o sistema já tem toda a formatação adequada para esse tipo de aquisição, e o sistema de navegação se posiciona de maneira que ele consiga ler o tomógrafo e o paciente. É feita a aquisição, essa aquisição demora segundos, como foi dito para vocês, uma coluna lombar em torno de 20, 25 segundos para adquirir. Isso aqui está em tempo real, veja como que funciona, né? A aquisição é muito rápida e se tira o campo e o paciente, as imagens são automaticamente transferidas para o sistema de navegação e o paciente já está registrado, a gente já pode começar a navegar. E com isso, nós conseguimos colocar os parafusos na posição absolutamente correta, sem ter necessidade de abrir o paciente. Nós podemos fazer a cirurgia percutânea, com parafusos pediculares com posicionamento absolutamente adequado, né? Então, esse é o X da questão, né? Você fazer procedimentos minimamente invasivos, mas com máxima segurança e com máxima precisão. Aí entra uma questão, né? Isso tudo custa caro, né? E para se fazer uma análise de quanto custa e se vale a pena, a gente tem que entrar num outro ramo da medicina, que é o ramo da análise financeira em saúde, que muitos dos senhores que estão assistindo aqui entendem muito mais do que eu, né? Mas eu acho que é muito difícil que qualquer um de vocês diga para mim que um caso como o daquela moça farmacêutica devia ser tratado de outra maneira diferente da que foi, né? Impossível, porque ali não existe valor agregado, ali existe uma situação de um paciente que ou vai ficar aleijado para o resto da vida ou vai ficar absolutamente saudável. Eu tinha até convidado a menina, ela tinha se disposto a participar da nossa reunião e dar um depoimento aqui, que nem igreja, né? Dessas igrejas pentecostais, né, que o pessoal sobe lá na frente e dá um depoimento. Eu a convidei, mas depois, conversando com o pessoal do Hospital Pilar e da Hospital Care, isso não é permitido do ponto de vista ético, nós não podemos identificar a paciente, né? Então, acabei cancelando a presença dela, mas ela queria vir aqui para dizer como é que ela se sente, como é que foi para ela ter resolvido esse problema, né? E aí nós entramos numa discussão que, assim, nem tudo que é mais barato é menos caro. Não sei se dá para entender esse paradigma, né? Porque existe uma coisa que é um valor a mais que você vai ter que pagar por alguma coisa, né? Mas se você levar em consideração todo o conjunto do procedimento, ou seja, a não necessidade de reoperação, a alta hospitalar precoce, a inexistência de sangramento, a baixa permanência na UTI e a não necessidade de continuidade de tratamento posterior, porque a pessoa não vai ter nenhuma sequela, né? Você vai ver que o custo que você pagou a mais se compensa. E isso nós chamamos em medicina de custo-benefício. Mas muito melhor do que o custo-benefício nessa relação da neuronavegação, que existem vários trabalhos científicos realizados no mundo inteiro, né? Porque se isso está sendo adotado nos Estados Unidos e na Alemanha, minha gente, não é porque lá é mais rico, é mais moderno, é porque é bom, é porque serve, porque eles só fazem lá o que é necessário, o que é preciso ser feito, né? Eles não gastam dinheiro à toa, eles gastam muito menos dinheiro à toa do que nós aqui. Isso, uma vez eu tive uma querela lá com o meu professor na Alemanha, eu estava lavando a mão e tudo, né? Já isso há 25 anos passados, era tudo descartável. Avental descartável, campo descartável, campo adesivo, não tinha nada de pano, né? E eu comentei com ele, falei, puxa, professor, né, como é bom trabalhar num país rico, né? Porque aqui tudo é de boa qualidade, tudo é descartável. Ele falou, por isso que vocês são pobres, vocês não sabem fazer conta. Porque se vocês fizessem conta de quanto custa para lavar pano, para passar, para reesterilizar, você vai ver que sai muito mais barato comprar campo descartável do que isso. E além do que, o campo de pano, ele estraga os meus equipamentos eletrônicos. E o campo descartável não solta esses fiapos
E é por isso que a gente usa. Quer dizer, eles têm isso já analisado há antanhos, né? E nós aqui ainda estamos colocando campo de pano. Então, para entender essa análise financeira, nós temos que ir atrás de duas variáveis. Uma se chama custo-benefício e a outra custo-efetividade. O custo-benefício da neuronavegação, para alguns procedimentos, não é muito claro. Para muitos dos procedimentos que se faz na neurocirurgia, o custo-benefício é negativo, ou seja, sai mais caro fazer com navegação. Agora, o custo-efetividade, ou seja, o custo em relação à melhora da qualidade de vida, a melhora do resultado do tratamento, isso não existe nenhum trabalho científico no mundo que não seja favorável à neuronavegação. Então, nós estamos falando de um sistema altamente custo-efetivo e relativamente bom do ponto de vista de custo-benefício, mas nós estamos falando de um sistema barato. Eu já trabalhei bastante nisso, eu me sinto autorizado a falar sobre isso, porque aqui, por exemplo, vocês estão vendo um artigo nosso publicado sobre comparando o sistema de neuronavegação com fluoroscopia. Isso foi publicado em 2015 já, né? Então, veja quanto tempo que a gente já está nessa luta, né? Nesse trabalho, que foi feito com 40 pacientes submetidos à cirurgia com neuronavegação, e o resultado foi comparado com 40 pacientes que foram submetidos à cirurgia com radioscopia. E nós calculamos tudo o que era possível, o tempo de permanência hospitalar, o índice de reoperação, a quantidade de transfusão sanguínea, o número de dias passados na UTI, o número de dias internado no hospital, as condições clínicas no momento da alta, né? E em todos o sistema de navegação foi benéfico em relação ao sistema de fluoroscopia. Esse trabalho está publicado no jornal, agora não me lembro, no jornal Coluna, né, que é o jornal da Sociedade Brasileira de Coluna. E depois nós fizemos uma meta-análise, porque uma vez me disseram assim, não, eu não posso autorizar um procedimento desses, porque não importa o teu resultado clínico, o teu resultado cirúrgico, eu preciso ter o resultado de uma meta-análise que me mostre que isso é efetivo em todos os lugares. Então eu fui atrás e encontrei várias meta-análises, mas não satisfeito, porque meta-análise é uma coisa que diz respeito à tua realidade. Uma coisa que é custo-efetiva nos Estados Unidos pode não ser custo-efetiva em Curitiba, né? E uma coisa que é precisa no Japão pode não ser precisa no Hospital Pilar. Né? Isso tem bias no meio, tem sistemas que desempenham papéis importantes aí e que talvez produzissem resultados diferentes. Então, nós fizemos a nossa meta-análise e a nossa meta-análise mostrou todos os trabalhos que nós levantamos baseados, só escolhemos trabalhos prospectivos, randomizados, controlados, né? E todos os trabalhos que nós analisamos eram favoráveis à neuronavegação para implante de parafuso pedicular. Neuronavegação de coluna é clinicamente relevante? Bem, para responder isso, eu posso dizer, como resultado dos meus trabalhos, da minha pesquisa, a inserção de parafusos pediculares tóracolombares guiadas por neuronavegação permite 6 vezes mais precisão no posicionamento dos parafusos, redução de 25% do tempo cirúrgico, redução da necessidade de transfusão sanguínea em 50%, menor índice de reoperação em 75% dos casos e um menor número de complicações pós-operatórias. Esses são argumentos bastante importantes. É economicamente plausível? Estudos de viabilidade mostram que sim, neuronavegação é viável, nós podemos comprar, nós temos dinheiro para isso. Minimiza custo? Não. Não, aumenta o custo. Mas o custo-benefício existe? Existe. E o custo-efetividade? O custo-efetividade é o que é mais positivo de todos. Então, nós estamos falando de um sistema onde há um aumento na receita imediata, mas há um ganho no conjunto. Há uma diminuição do número de complicações. E isso não é resultado só meu, já desde 2010 existem estudos de custo-efetividade de cirurgia guiada por imagem na cirurgia de coluna, feito na Inglaterra, feito no Japão, feito na China, né?
todos favoráveis ao sistema de navegação, todos mostrando que neuronavegação na coluna é mais do que imprescindível. A cirurgia guiada por imagem na coluna é factível, é cara, mas é segura e custo-efetiva. A navegação é uma ferramenta. E teve um neurocirurgião que desenvolveu o sistema de radiocirurgia, o Lexel, né, que ele cunhou uma frase, que uma vez eu escutei num congresso muito importante, que ele dizia assim: a fool with a tool existiu a fool. Né? Um idiota com uma ferramenta na mão continua sendo um idiota. Ele não vai deixar de ser um idiota. Então, muitas vezes, né, na cirurgia, você tem que unir as coisas. Né? Não é só a ferramenta que o cirurgião tem. Você tem que ver quem é o cirurgião que está usando a ferramenta. Se ele indica mal, se ele indica desnecessariamente a cirurgia, é óbvio que ele vai aumentar o custo. Agora, se você está frente a um cirurgião que respeita a indicação clínica, que trata os pacientes clinicamente até onde ele consegue, até onde é possível ser tratado, e só indica o tratamento cirúrgico para casos necessários, você vai fazer uma baita economia contratando esse serviço para tratar os seus pacientes, mesmo que você tenha que pagar um pouco mais pelo trabalho dele. Existe também um neurocirurgião canadense chamado Ian Kaufas, né, que foi um dos desenvolvedores do sistema de navegação de coluna, e ele diz assim: se a navegação é útil para a cirurgia de crânio, e aquilo que nós vimos lá da mocinha é uma utilidade da navegação na cirurgia de crânio, se a navegação é útil para a cirurgia de crânio, ela é indispensável para as de coluna. E num congresso nos Estados Unidos, uma vez, eu estava numa sala, participando de uma mesa, onde o chefe da Cleveland Clinic, o professor Bentzel, estava presente. E um sujeito, um mexicano, fez uma pergunta para ele: professor Bentzel, o senhor considera como sendo absolutamente necessário ou mandatório o uso de navegação para implantar parafusos pendiculares? E a resposta do Bentzel foi ótima, porque ele disse assim, ele disse: não, aqui nos Estados Unidos nada disso é obrigado nem é necessário, desde que você coloque o parafuso no lugar certo. Agora, hoje, aqui nos Estados Unidos, se você colocar um parafuso fora da posição e não usou o neuronavegador, você vai pagar um processo, porque você não usou a tecnologia disponível para fazer isso e causou um mal para o seu paciente. E não se iludam, isso vai ser a nossa realidade daqui a pouco. Nada do que se passa lá nos Estados Unidos não chega aqui 10 anos depois. Então, nós vamos enfrentar essa situação indubitavelmente. E por isso nós estamos nos preparando, por isso nós estamos nos equipando para enfrentar esses desafios. Essa foi uma foto histórica nossa lá no Hospital Pilar, né, que foi o caso desse tumor que vocês estão vendo aqui na imagem do lado direito, um tumor medular que já tinha sido tentado extirpar num outro serviço, não tinha conseguido, veio para nós, e a cirurgia foi realizada com bastante sucesso. A paciente está extremamente bem até hoje e vai analisar custo-benefício, custaria muito menos se ela tivesse feito uma cirurgia só, ela fez duas, né? E obviamente que ficar sem nenhuma sequela ou recuperar do déficit motor que você tinha previamente à cirurgia também é uma vantagem muito grande. Então, o que eu tinha para falar era isso. Eu agora abro para que a gente possa discutir um pouquinho com os presentes aí que queiram fazer alguma pergunta ou trazer alguma colaboração. Não sei se tem alguém. Quem quiser falar precisa abrir o seu microfone, viu? Eu acho que eu me estendi demais, né? Estou vendo que as pessoas meio que já foram embora. Doutor Aguiar, queria agradecer pela apresentação, foi excelente. Eric também, muito obrigado, esclarecedora.